Eu acho triste que essa CPMI não tenha o foco e a atenção que precise, que ela tenha sido boicotada, não só por boa parte da imprensa, mas também pelo governo, mas também pelo STF. Acho triste o que a gente vê, é blindagem atrás de blindagem. Então, eu acho que não querer convocar pessoas que possam esclarecer, seja que título for, eu acho lamentável, lamentável. Eu estou vendo o esforço do relator, de todo o time, de toda a equipe técnica, e o discurso é lindo, roubo de aposentado, e estamos defendendo aposentado. Mas, querendo ou não, a gente vê o movimento do governo aqui dentro, blindando convocação de irmão do Lula, blindando quebra de sigilo de operador que está ligado a presidente do Senado, blindando assessores de presidentes das casas, blindando publicitária que recebeu milhões de esquema, blindando convocação de lobista que está ligado ao careca do INSS, blindando quebra de sigilo de agência de turismo de sindicato petista. Então é blindagem atrás de blindagem. Eu acho triste que isso aconteça, mas infelizmente nessa comissão o governo formou uma maioria e eles estão... A gente só não avança mais porque eles não querem. Eu quero deixar essa minha indignação, porque eu acho bonito a fala, né? Mas na hora do vamos ver, por que a gente não convoca e organiza quem você e o relator definam? Então, só para a gente sair do discurso e de fala, sinceramente, que eu acho que até são frutos de mau caratismo. Mas o que me chamou a atenção semana passada, a CNN Internacional me ligou, a Rede Globo de televisão argentina, para saber da operação do Rio de Janeiro. E nenhum desses órgãos entrou em contato comigo para saber sobre os 3 meses da CPMI, o maior roubo dos aposentados, 6 bilhões de reais, sem dar um tiro. Agora uma coisa é certa, senador Girão. Eu ainda não vi o Estadão aqui fazendo um levantamento do que nós estamos fazendo. Eu ainda não vi o Estadão aqui fazendo uma cobertura da CPI do roubo dos aposentados. Eu ainda não vi o Estadão. Cadê ele? Tem aquela empresa global também, não aparece aqui. Mas ficam lá de fora criticando o nosso trabalho, presidente. Aqui, essa CPMI não refresca nádega de pato. Quem refresca nádega de pato é Lagoa. Não me preocupam muito as manifestações da imprensa, principalmente, senhor presidente, corrobora o que o senhor disse, quando essa mesma imprensa não acompanha o que está acontecendo. Então, quando não sabe o que está acontecendo, é óbvio que vão chegar a conclusões indevidas, falsas e até mesmo que acabam diminuindo o trabalho dessa comissão, que está sendo tão importante. Eu queria que essa imprensa que tem se manifestado pontualmente estivesse aqui todos os dias. Basta, aliás, olhar para trás. Admirando o trabalho daqueles que estão aqui, veja quantas câmeras, não precisa nem me virar, quantas câmeras estão aqui hoje e compare com a CPI, por exemplo, da Covid. Quantas câmeras tinha todos os dias e quantos meios estavam dando entrevista. E aqui nós estamos falando do roubo bilionário maior da história do INSS dos aposentados. Não vou cometer uma indelicadeza aqui não com o Rogério Correia, é porque ele está do meu lado, mas chegou aqui uma informação do Partido Novo, da nossa assessoria, que é muito ágil, muito esperto. Segunda-feira, eu fui criticado à beça, aqui porque eu perguntei para o presidente da CBPA, a Confederação de Pesca. Eu fiz uma simples pergunta para o Abrão Lincoln, quem é que está pagando o seu advogado? E aí, teve uma gritaria que eu estava infringindo a Lei 8.906 de 94. O senhor Rogério Correia apresentou um requerimento aqui no dia seguinte, na terça-feira. Olha o que é, eles brigaram comigo. E responde se quiser. Eu não fiz uma imposição ao advogado para ele responder de quem está recebendo. Apresentou um requerimento como justificação. O presente requerimento tem por objetivo obter acesso aos relatórios de inteligência financeira RIFs e às quebras de sigilo fiscal e bancário do senhor Pietro Cardia Lorenzoni Filho, do ex-ministro da Previdência Social Onyx Lorenzoni, em razão de suspeita de envolvimento em operação financeira potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência. Foi aqui, requer ao COAF, dia 3, que foi apresentado. No dia seguinte que eu fiz essa pergunta, eu fui crucificado aqui. Até a OAB estava aqui, mas o presidente da OAB, acho que de Brasília, ele foi até delicado comigo, mas deputados e senadores falaram, Luiz Lima, ele está atacando a advocacia.
Olha aqui. Requer ao COAF o envio de relatório de inteligência financeira referente ao filho do senhor ministro, senhor Pedro, advogado filho do ex-ministro, abrangendo o período de 1 de abril de 2021 a 30 de abril de 2025. Eu jamais iria fazer um requerimento de informação desse tipo, porque eu entendo que lei é lei. E perguntar não ofende. Então, a lei sendo boa ou sendo ruim, ela tem que ser cumprida. Agora eu faço um desafio aqui, para o PT. Apresentem um requerimento de informação quebrando, um requerimento pedindo a quebra de sigilo do filho do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski. Por quê? Segundo a AGU, organizações apontadas como entidade de fachada e aponta conflito de interesse, que o filho do senhor ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, advogou para a AMBEC e para a SEBAP, que, segundo a Polícia Federal, são organizações criminosas. Então, eu faço um desafio aqui. O Partido Novo, ele subscreve o requerimento do senhor Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, se o Rogério Correia fizer um requerimento quebrando o sigilo do filho do ministro Ricardo Lewandowski. Pode ser, Marcel? Você que é o nosso líder? Tá? Então, eu queria propor esse desafio. O senhor era ministro da Casa Civil à época do veto. Você pode nos explicar por que foram vetados esses dispositivos? O dispositivo foi vetado, senadora Leila, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele já era contido nela. E depois de tudo que sabemos hoje, eu pergunto ao senhor, por causa do tamanho do roubo e os problemas com a exposição de dados dos aposentados a terceiros e o telemarketing, que já está comprovado aqui que foi abusivo, o senhor recomendaria esse veto? Vamos de novo. Aí é uma questão técnica. Mas o senhor reconhece o erro? O senhor reconhece esse erro do veto? Mas eu não posso ver erro se a legislação que produz o texto das nossas leis, quer aqui no Parlamento, ou quer na análise feita pelo setor específico, que é a SAGE, que é a Subchefia de Assuntos Jurídicos, ela tem que se pautar pelo regimento da hierarquia das leis. Se já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados que estabelece que esta circunstância já está contida lá, foi uma questão técnica, meramente técnica. Estou perguntando a sua opinião pessoal. Como? A sua opinião pessoal. Quando a gente tem a análise da área técnica, os governos normalmente se baseiam pela posição dada pelo setor técnico, não tem nada a ver com política. Eu não estou perguntando para o senhor, estou perguntando para o advogado, desculpe, sou advogado, estou perguntando uma opinião pessoal dele. Não, mas eu apenas. não sou advogado. Mas ele está falando no seu ouvido. O outro ponto o decreto... Leila, senadora, eu tenho muito respeito pela senhora. Também. E eu acho que a gente pode fazer um diálogo produtivo. Estou aqui para esclarecer tudo que a senhora quiser me perguntar. Só um instantinho. É bom lembrar, senador, lembrar os senadores que o advogado tem a possibilidade de fazer a orientação. Ele não vai dar a resposta, mas ele pode a qualquer momento orientar o cliente. Outro ponto é o decreto 10.537/2020, em que o senhor foi um dos signatários junto com o ex-presidente, o Bolsonaro, e o ex-ministro Paulo Guedes. O decreto, ele autorizou descontos associativos em benefícios de pensionistas e não mais apenas a aposentados, e ainda permitiu o desconto por entidade que não foram criadas, por entidades que não foram criadas com o objetivo específico de representar ou defender aposentados e pensionistas, o que acabou ampliando brutalmente a quantidade de entidades legitimadas a firmar as ACTs. O senhor pode nos explicar o que motivou esse decreto, que contrariava, inclusive, recomendações e pareceres anteriores do INSS? Vamos lá. O decreto 10.537, ele criou a possibilidade, através do parágrafo 1º, letra F, de que, isso é algo importante para o relator, devido à ampliação de reclamações, ele dava poderes para o cancelamento. Que até a edição desse decreto, não era as razões para a suspensão ou cancelamento dos ACTs,
Ela era por conta de falhas documentais, coisa desse tipo. Não havia a possibilidade de, por grande número de reclamações, suspender e, quiçá, cortar o ACT. Isso empoderou o INSS para fazer isso. E quanto à questão das pensionistas, eu quero lhe alertar que lá na 8.213, no seu caput, desde 1991, não há diferença entre aposentado e pensionista, é benefício. A partir daí, estão incluídos e os descontos são feitos desde 1994, que foi quando se assinou o primeiro ACT. Líder Paulo Pimenta, quero lembrar aqui uma passagem do senhor Alessandro Stefanuto, que eu pedi fosse selecionado aqui, para mostrar que não há nenhum critério diferente aqui para quem quer que seja. Diz assim, olha, eu perguntei à época ao senhor Stefanuto, o senhor gostaria de comentar? O Alessandro Stefanuto, rapidamente, presidente, primeiro está claro que aí o senador Márcio Bittar, que havia usado o tempo 10 minutos, fez uma interrupção e disse, presidente, só uma questão de esclarecimento, eu não fiz nenhuma pergunta. Se ele vai falar em cima da minha exposição, o líder Paulo Pimenta fez uma interrupção e disse, não fez porque não quis. O senhor Paulo Pimenta, mais uma vez, ofendeu e agora não quer ouvir. Está aqui. O senhor Márcio Bittar... Não, o senhor... A nota está aqui gráfica. Eu estava dizendo que eu ofendi. Não. Artigo 14, presidente, o senhor me citou. Eu não fiz, eu estou esclarecendo aqui os pontos que mostram que nós estamos dando o mesmo critério a todos. E aqui vem o diálogo inteiro com relação a isso. O senhor Stefanuto teve todo o tempo, ele falou por quase 3 minutos em seguida para poder responder o comentário do senador. Falou o tempo que quis, presidente. Pois não. Sou testemunho de Vossa Excelência. Obrigado, então vamos dar sequência aqui com tranquilidade. Então eu tenho total tranquilidade de lhe responder, lhe afirmar que eu assisti aqui um esforço seu, e eu respeito, o senhor é líder do governo, é o seu papel fazer isso. Eu tenho aqui, com respeito, mas com equilíbrio e responsabilidade, e legitimamente divergindo da sua posição, poder apresentar as contras-razões e os contra-argumentos de um governo que, no seu período, não teve escândalo nenhum, por isso que não precisava devolver dinheiro algum. Quem devolve dinheiro é porque tem algum problema, né? Eu não tenho dúvida alguma, sabe do quê? Sim. Que o governo anterior não tinha ética, não tinha responsabilidade, não tinha compromisso com a Constituição e deixou a roubalheira comer solta. Quem mandou investigar, parar os descontos foi o presidente Lula e devolveu, em respeito aos aposentados, o dinheiro roubado. Pois não. O senhor imagina, se o PT tivesse ganho a eleição de 2018, o tamanho da perda de vidas no Brasil, porque a gente conhece a competência do governo Lula, 1, 2 e estamos vendo aqui no 3. E se o senhor lembrar da senhora que estocava vento, a gente sabe como é que ela terminou. E por que ela terminou? Porque ela estava destruindo o Brasil, que nem os próprios filiados ao partido, mais equilibrados, queriam que ela fosse mantida no governo. Então, eu estou aqui trazendo para o senhor a mesma avaliação política que o senhor me fez. Não me meça pela regra petista, eu estou muito longe dela. Eu os conheço desde 1987, quando os senhores chegaram em 88 na Prefeitura de Porto Alegre. Eu fui um adversário muito duro, reconhecido por Tarso Genro, por Olívio Dutra, mas sempre respeitoso. Eu conheço os métodos, eu conheço a forma. Então, esse tipo de assaque que o senhor simplesmente joga no ventilador é tradição. Acuse os outros, isso é um dogma marxista, acuse os outros do que você faz. Nós não fizemos. Quero cumprimentar o deputado Onyx Lorenzoni, ministro Onyx Lorenzoni, porque ele, além de estar aqui contribuindo com essa CPMI, ele tem respondido, de fato, todas as perguntas. Nós vimos o ex-ministro Lupe, quando eu comecei a fazer algumas perguntas que eram desconfortáveis, não quis responder. Decidiu ficar calado. O senhor em nenhum momento utilizou aqui o direito ao silêncio. E eu gostaria de elogiá-lo por isso, porque se tem um ressentimento grande desta comissão, são os habeas corpus que são concedidos pela STF, que o senhor também não buscou, como a maioria dos demais aqui buscaram, e o fato de ter respondido a todas as perguntas. Então, quero aqui elogiá-lo por essa postura. Queria deixar claro o seguinte, né? Eu tinha um conceito de que
ao longo dos quase 16 anos, né, do primeiro ciclo que o Partido dos Trabalhadores ocupou o Poder Executivo, é da natureza deles fazer o aparelhamento da máquina pública. Isso eu conheci na Prefeitura de Porto Alegre em 1988, acompanhei toda a trajetória. O PT foi fundado no estado de São Paulo, né, pelas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, junto com os sindicatos. Mas ele se desenvolveu de maneira muito intensa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos uma matriz que vem lá do castilismo, do borgismo, depois passou pelo getulismo, evoluiu para o janguismo, chegou no brizolismo e acabou no colo do petismo, né? Então lá nós conhecemos bem, né? As pessoas olham para o sul do Brasil e acham que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul igual, não é. E eu sou a prova viva disso. Eu sou a única pessoa de direita do Brasil, do Rio Grande do Sul, que em 32 anos conseguiu ganhar um turno eleitoral. Não é 3 dias, não são 32 dias, são 32 anos. O governo Lula, que Vossas Excelências tanto criticam, ele já é tri, viu? Pode ser tetra, viu? Acho que vocês estão preocupados. O governo Lula mandou investigar, mandou apurar. O erro, talvez, nosso foi não ter deixado ainda em cargos-chave alguns que começaram essa trama por dentro do INSS. Mas a AGU, CGU passou a investigar, a apurar e subsidiou a Polícia Federal, por isso que está acontecendo essas investigações, inclusive com prisões. Por favor, senhor Nix. Eu sempre aprendi ao longo dos meus 20 anos no parlamento, deputado, a respeitar a assessoria técnica do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Sempre foi uma assessoria técnica muito competente e sempre fez, dentro do seu viés ideológico, as propostas que achavam adequadas. Construíram críticas, sempre tive respeito pelo corpo técnico. Agora, das duas, uma. Ou nós perdemos qualidade, ou seja, o parlamento perdeu qualidade na representação técnica do seu partido, ou eu tenho que me lembrar de Joseph Goebbels. Porque o senhor é o 5º parlamentar que aborda o mesmo tema, da mesma forma, com os mesmos argumentos que já foram sobejamente contraditados por mim, pelo senador Marinho e por outros deputados. Quem era Joseph Goebbels? Chefe da propaganda do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, minta, que a minha mentira vai se tornar realidade. Eu compreendo toda a dificuldade que os senhores têm de tentar justificar o injustificável. Ou seja, todas as medidas na história de desconto associativo e consignado nesse país foram tomadas pelo governo do presidente Bolsonaro, pelo senador Rogério Marinho, por mim, em todas. Eu lhe pergunto claramente o seguinte: qual a medida tomada pelo governo Lula em relação a fazer fiscalização de descontos associativos e consignados? Sabe o que vai acontecer? Não tem resposta, porque não foi feito nada. Nada. O governo recebeu denúncia do TCU, o governo recebeu denúncia da CGU, 2003, 2004, e nada fez. As medidas foram tomadas pelo atual governo depois que a Polícia Federal e a Justiça se moveram, 2005. Então, eu quero deixar muito claro ao senhor que em toda essa construção, eu compreendo a necessidade. Eu tenho capacidade de compreender que vocês têm que cumprir uma missão de defender o governo. Agora, eu tenho clareza, e os números que eu trouxe aqui provam de maneira clara, meridiana, de que a explosão aconteceu a partir de janeiro de 23, da mesma forma que aconteceu a partir de janeiro de 2003, de 2009, de 2015, né? E 2011 e 2015. Ou seja, lamentavelmente,
e eu lamento que seja assim, o governo que o senhor defende tem aquele rol de fatos de corrupção, desvio de dinheiro público, relatados pelo ex-ministro e atual senador Rogério Marinho. Então, eu compreendo a sua circunstância, só que eu refuto absolutamente. Eu penso diferente, nós governamos de maneira diferente, e essa diferença está ficando cada vez mais clara pela repetição em busca da consolidação daquilo que uma vez o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse: temos que ter a narrativa correta, temos que construir a narrativa. A partir daí, parece que isso virou um dogma de fé para os membros do seu partido. Isso eu lhe digo com profundo respeito e compreensão ao papel que o senhor cumpre, e eu aqui estou defendendo o governo que eu ajudei a construir, que eu acredito. Ministro Onyx, seja bem-vindo, tá? Mas eu fiz questão, ministro Onyx, de, antes de vir para cá, pegar todas as notas taquigráficas de todas as reuniões, quantas vezes o senhor foi citado aqui. E eu tenho a dizer que a montanha pariu um rato. Foi o que aconteceu aqui hoje. Cadê essa sala cheia? Cadê os técnicos da esquerda e os parlamentares da esquerda? Sabe por que eles não estão aqui? Porque os sigilos foram quebrados. Nós já recebemos, ministro Onyx, milhares de documentos. Nossa equipe está gastando horas lendo os documentos. Se eles tivessem encontrado uma indicação com seu nome, um depósito, uma suspeita oficial, já teriam exibido milhares de vezes nessa tela. Não encontraram nada com todos os sigilos que foram quebrados e que já chegaram até essa CPMI. Então, nessa tarde, a montanha pariu um rato. Mas eu não esperava nada diferente do senhor, meu ministro. Porque sei da sua idoneidade, da forma como o senhor lidou com aquele governo que veio para interromper um ciclo de dor, sofrimento e corrupção no país. 2,4 bilhões de reais já foram devolvidos. Quanto foi devolvido na época do Bolsonaro? 3,5 milhões de aposentados e pensionistas, que você ajudou naquele decreto ali serem roubados, já foram ressarcidos. E mais gente ainda vai ser beneficiada, porque o prazo é agora, no dia 14 de novembro. Então eu queria, Onyx, que você falasse aqui a verdade, respondesse as perguntas que foram feitas, esclarecesse tudo que pesa nesse momento contra você e, como eu disse, um governo que você se orgulha. Porque você não pode dizer que tudo que, na tua compreensão, deu certo no governo é mérito seu, como você veio aqui propagandear, e aí tudo que deu errado naquele governo, e tá aqui o gráfico, ó. Isso aqui é da CGU, Onyx. Isso aqui é da CGU. Tá aqui a linha. As entidades que tinham ACT de muito tempo, de outros governos, pouco evoluiu os valores que elas desviavam. Agora, as entidades que o seu decreto, que o seu governo, que as suas atitudes viabilizou, tá aqui, ó, Onyx, o dado da CGU. Da CGU. Olha como cresceu a linha. Olha como aumentou. Olha quem é o responsável. Olha quem preparou isso para 2023, 2024, 2025. Sem essas ACTs, sem as medidas provisórias, sem os decretos que foram feitos no governo Bolsonaro, essa linha que ascendeu em 2024, 2025 e que nós interrompemos o nosso governo, jamais teria chego onde chegou. Eu discordo completamente da sua narrativa, que não está baseada em documentos, está apenas na sua visão, e eu respeito. O senhor tem a sua e eu tenho a minha, e o Brasil já sabe bem as nossas diferenças, conhece bem. E eu quero aqui trazer, da CPI dos Correios eu escrevi este livro, e depois escrevi outro. E nesse aqui eu fiz uma coletiva de imprensa em março de 2026, que está registrada aqui, com vários jornalistas aqui de Brasília, e um me perguntou: o Mensalão foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil? Eu disse, aquela época está registrado, até agora sim, mas o dia que abri o bueiro da Petrobras,
nós vamos descobrir o que é roubar no Brasil. Isso foi em 2006. Portanto, eu acho que do que nós fizemos na investigação da CPI dos Correios e o que se reproduziu depois no Brasil, o senhor sabe quem é que tem razão e a quem assiste razão. E a população brasileira já sabe quem é que trabalhou com honra, respeita o dinheiro público e serviu o povo brasileiro. E quem é que há décadas se serve do nosso povo. É recorrente, a gente tem que fazer o contraponto. Começar com esse vídeo. A população e essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. Veja só. Veja só, senhor presidente. É muito importante, eu não quis apimentar a discussão, mas veja só, senhor presidente, desde o início dessa CPI, que eles estão aqui com a narrativa pronta e decorada. O que ocorre? No momento da transição, o hoje senador Excelci levou a notícia e falou, está ocorrendo fraudes. Mas que fraudes eram essas? Que eles utilizaram aqui como uma cantilena como se já fossem os consignados. Era sobre fraudes de toda sorte que os peritos levaram dizendo, olha, tem morto recebendo dinheiro aí, tem... E o governo monta um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho, a partir daí surge diversas linhas de trabalho em que surge o embrião da MP 871. E dentro da MP 871 vem um instrumento muito interessante que era a revalidação, que nunca existiu. E aí, desde o início da CPI, que eu vejo eles dizer assim, foi o governo Bolsonaro que acabou com a revalidação e permitiu as fraudes. Ora, em 2010, meu caro relator, 2010, CONTAG e esses tentáculos do PT já foram pegos com a boca na botija no contra-cheque do aposentado. Era o mesmo escândalo. 2010. E aí eu pergunto, quem era o presidente em 2010? Luiz Inácio Lula da Silva. Quem sucedeu Luiz Inácio Lula da Silva, se é que ele não teve tempo de implantar um sistema que barrasse isso? Dilma. De que partido ela é? Do PT. E eles sim tinham conhecimento dessa fraude. E essa mesma turma, a partir, principalmente de 2023, quando assume o PT, explode. Mas explode não é em termos de milionário, não. Eles desmoralizaram o bilhão. Porque nessa CPI aqui, a gente via pessoas que, se você veja bem, passou pela conta do sujeito 300 milhões, 200 milhões. Aí quando você ia ver, quem que caiu na CONTAG? Bilhões. A outra, bilhões. Então, o PT, mais uma vez, desmoralizou o bilhão pela segunda vez, meu caro relator. Porque da primeira vez, no escândalo da Petrobras, a moeda até mudou de nome. Era por barusco. Um barusco valia 500 milhões. 2 baruscos, 1 bilhão e por aí ia. E um devolvia 100 milhões, 100 milhões. Quando chegou no final, todos eles se declararam inocentes. Não tinha Bolsonaro para eles jogarem a culpa. Todo mundo ficou inocente, mas ficou um problema. E esse dinheiro, o que é que faz? Ficou parecendo um sujeito que
um julgamento que eu li há pouco tempo, anularam todo o trabalho da polícia, decretou todo mundo inocente, aí por fim um juiz mais espirituoso falou, e agora, o que a gente faz com a cocaína? Devolve para eles? Porque é tudo inocente. Nesse caso aqui, o absurdo do absurdo é que é o seguinte, o governo implanta toda uma série de medidas para que os sindicatos e associações ligados ao PT não passassem a mão no dinheiro dos aposentados, os defensores, todos ligados ao PT e os puxadinhos do PT, porque o PT tem o PT, que é o plano piloto, e a área metropolitana, que é PSOL, PSB. Então, todos os escândalos que acontecem, não está só o PT no meio, está as adjacências. Nesse caso do Rio, por exemplo, quem ajuda a defender, às vezes não é nem o PT, são o baixo clero ali, os puxadinhos, que é o caso, por exemplo, do PSB, que entrou com um pedido para que a polícia não entrasse lá nos morros. Mas é todo um consórcio, é o grande PT que eu falo, é como se fosse uma grande cidade. E aí o que acontece? Eles vão, eu mostrei ali, vocês notem que às vezes eram até inocentes, não estavam ali, mas é que manda falar, é que nem aqui na comissão de impeachment, um dia um senador falou que aquele impeachment era uma conspiração do FBI e a ultradireita brasileira. E aí um senador mais espirituoso também disse, olha, eu quero que vocês perdoem, ele é estudado, mas foi que Dilma que escreveu aí, porque ele não ia falar uma coisa dessa, até porque a FBI cuida de assuntos internos dos Estados Unidos. Se fosse a verdade, isso talvez fosse a CIA ou outro, mas foi escrito no Planalto e ele tem que ler. E, de fato, os deputados do PT, às vezes, cumprem missão e faz o que está no manual. E não se atenta para a sandice que é. Porque quando você olha para o filme todo, e não frame por frame, o que você tem? Tentáculos do PT, que foram no bolso dos aposentados, Bolsonaro tenta barrar, o PT com sanha e ódio de madrasta parte para cima, tentando evitar. O atual ministro da Previdência entra com emenda. Líderes do PDT entram com emenda. E eu não vou citar outros que estão por aqui para não dar artigo 14, defendendo. Lindbergh não está aqui, então não tem artigo 14. Lindbergh entrou com pedido. Não, você estava lá no arroz, você estava na... Então o que acontece? Estavam todos para defender quem? Os sindicatos do PT. Aí quando chega no final de tudo, quem roubou? Bolsonaro. Mas que diabo vai acreditar que Bolsonaro ia facilitar um esquema para passar para a ajuda do PT, pro PT? Mas digamos que ele fosse um incompetente de tudo, um tapado de tudo, um rudo da cabeça, que nem minha mãe dizia, e ainda desse esse mole. Mas eu não tenho certeza que ele não ia fazer uma coisa para beneficiar, não ia roubar para dar pro irmão do Lula. Ia? Não ia. Então, essa narrativa, e quando eles falam que eu tenho que dar o mérito, é incrível. O sujeito é capaz de acreditar. Mas é que nem a música do Zezé de Camargo que diz: mentes tão bem que parece verdade. Mentes também que chego a pensar, chego a querer acreditar. Os senhores falam o que querem e ouvem o que não querem. Baixa as asas. Tem que ouvir o que não quer, porque ele tem o direito de responder. Zero o tempo dele. Agora, respondendo a questão do líder do governo. Com o ministro da CGU foi assim, ele teve o tempo que quis para responder. Vossa Excelência não se manifestou contra. Presidente. O senhor Alessandro Stefanuto teve o tempo que quis para responder. O senhor não se manifestou contra. E hoje, o depoente terá o tempo necessário para corresponder. Se o parlamentar fizer perguntas e usar os 10 minutos, será encerrado. Mas se usar 10 minutos para fazer política, como tem sido feito aqui, eu vou dar a ele o tempo para poder falar. Isso com outros convidados que aqui vieram, que na hora em que foram interpelados e confrontados com situações que não se sentiram à vontade, eles puderam livremente discorrer. Não dá para trazermos pessoas aqui, fazermos uma avaliação, inclusive, de procedimento, de caráter, de posicionamento, e esperar que a pessoa fique aqui impávida, aceitando como se fosse verdadeiro o que lhe é sacado.
Então, isso me parece um profundo desrespeito a quem nós estamos convidando. Nós vamos receber o ministro Volney. Vou fazer considerações em relação ao que eu acho que não é adequado na sua postura. E espero que o senhor, presidente, dê a ele o tempo necessário para que ele faça a contradição. Terá o tempo necessário para poder falar. Nesse caso aí, não. Para mim. Tá? Então, apenas em reforço ao que Vossa Excelência falou, aqui vieram outros que tiveram o mesmo tratamento e tiveram essa condição. O que me espanta é os receios, o medo, o pavor que eles têm de serem confrontados com a verdade. O senhor te encerrou ou gostaria de completar? Eu quero voltar a dizer que, por mais que tente se construir uma narrativa, ela não é suportada pelos números, pelos decretos, pelas instruções normativas. Nós temos ouvido, eu ouvi aqui até agora, apenas suposições e análises completamente distanciadas da realidade. Houve realmente uma fragilização a partir de 2023. Todos nós sabemos, o gráfico mostrado aqui, né, é claríssimo, né, o que aconteceu. Todo o Brasil sabe o que aconteceu. Né? E eu respeito. O senhor tem todo o direito de defender o seu governo. Agora, não tire o direito que eu tenho de defender o governo no qual eu trabalhei e no qual eu fui leal do primeiro ao último minuto ao melhor presidente da história do Brasil. Então, o senhor acha crível a narrativa de que o governo Bolsonaro foi no governo Bolsonaro que teria crescido esse tipo de fraude para encher bolsos dos sindicalistas, como, por exemplo, do irmão do Lula, o Frei Chico, do irmão do deputado do PT. O senhor acha crível essa narrativa? É por isso que eu disse numa das respostas anteriores, eu respeito as pessoas. As pessoas que pensam diferente de mim, enquanto parlamentar, o parlamento me ensinou a respeitar. Eu, enquanto estive no governo... Mas eu não quero que a resposta se prolongue muito. Eu sempre respeitei. Mas o que eu quero dizer? Há uma narrativa que tem que ser construída, porque todo o problema, com clareza absoluta, meridiana, de CGU, TCU e Polícia Federal, ocorreu de 2023 para frente. Esse é o fato. Pois é. Então não é crível, né? Essa história de que o Bolsonaro queria encher os bolsos dos sindicatos para fazer militância do PT contra o seu próprio governo e para favorecer irmão de Lula e outros. Eu queria deixar bem claro que em 2021, quando eu era... 2023, quando eu era presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu oficiei o TCU a pedido do deputado Evair de Mello, porque a gente já estava percebendo essa questão das fraudes, isso já estava começando a ouvir, e nós mandamos um ofício, e a partir desse ofício o Tribunal de Contas começou as investigações. E depois, com a Operação Sem Desconto e a notícia no Metrópolis, foi que se começou, e principalmente com a instalação da e depois que nós conseguimos fazer a virada e colocar um presidente isento que não ia trabalhar para blindar governo nenhum e um relator que é uma pessoa séria, um promotor acostumado à investigação e que não tem nenhum interesse em esconder fato nenhum e blindar ninguém, é que as coisas começaram a acontecer e as pessoas começaram a ser presas. Então vamos deixar muito claro que não foi governo Lula coisíssima nenhuma. Começou com uma medida aqui da Câmara dos Deputados, que foi da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, começou com a Polícia Federal e com o Metrópolis, que jogou luz aí, publicizou o que estava acontecendo. Aí o governo Lula não teve o que fazer, a não ser tentar impedir a todo custo essa CPMI, e quando ela foi montada, tentar de todo jeito tomar de assalto a CPMI, aí quando não conseguiu, estão todos aqui dizendo que estão trabalhando para esclarecer, mas não param de blindar os seus conhecidos, sei lá, apadrinhados, sei lá mais o quê.